Fala, galerinha, mais um Findcast começando aqui para vocês e hoje eu vou deixar a câmera focada em mim, não vou revelar até passar uns 10 minutos de programa para vocês ficarem acompanhando a gente aqui qual é o convidado que tá do outro lado da mesa. Porque esse cara é um cara que eu juro pra vocês, acho que desde o meu primeiro programa, ele foi o primeiro chefe da minha primeira gestora, que é a Adri, a gente vai falar um pouco disso aqui também. E quando eu fundei o Findcast, quando eu comecei o Findcast, eu falava pra ela, ele tem que vir. Ele tem que vir, ele é a cara desse programa. Ele é a raiz desse programa aqui, tá fundada nele também, ele tem que vir. E mandava convite, a gente não conseguia casar a agenda dele de tantos compromissos que ele tem e de tantas coisas que ele precisa organizar. E eu me espelho 200% nele, por isso que vocês que me acompanham veem que eu tenho esse dia a dia corrido, muito é graças a ele, porque eu vou vendo lá, o que ele tá fazendo? Ah, ele tá fazendo isso, eu também preciso fazer, eu também preciso ir por esse caminho, eu preciso beber dessa fonte, eu preciso tomar dessa água, e eu vou seguindo e a gente vai criando. Hoje eu tô com o Mohamed, que é o Morra, o bom e velho Morra, conhecido de muita gente por um negócio muito engraçado. Morra, sabe como eu fiquei sabendo e conhecendo o famoso Morra? Por conta de um entreveiro que eu sei que você organizava. Chegou aí no entreveiro ou não? Não cheguei aí, mas casei com uma promoter do entreveiro. Então. Isso deu boa, então. São duas gestoras, né? Fui chefe das duas gestoras. Exatamente. Para quem vai conhecer um pouco do Morra aqui através do Findcast, o Morra, ele é um cara que nasceu... Lages não é o interior, né? Lages É interior. É interior de Santa Catarina. E o Morra organizava uma festa que é sucesso nacional. Todo mundo conhece essa festa. Fazer uma festa em Balneário Camboriú de sucesso é fácil. Quero ver você fazer em Lages. Em Lages. Né? E fazer todo mundo do estado ir, de fora do estado ir. Isso Só é para o pessoal entender o tamanho dessa festa, o Alok tocava nessa festa. Nessa festa. O Alok, uma das primeiras festas para público grande que ele tocou, tipo 6, 7 mil pessoas, foi o entreveiro do Morra. Se eu não me engano, foi 2014, 2015. E a Nathalie trabalhava lá, a Nathalie, minha esposa, trabalhava lá de menininha, 16, 17 anos já. E ainda foi criticado de trazer um DJ mais ou menos. Ninguém nem imaginava que ele ia ser quem ia se tornar fenômeno mundial que ele é hoje, né? Para você ver a percepção dele, para você ver o olhar crítico que ele tem, ele chamou o Alok há 200 anos antes do Alok ser o Alok, que hoje o mundo inteiro conhece. Então, olhem o tamanho da estirpe do cara que a gente tem sentado desse lado da mesa. Além de uma porrada de outras qualidades que ele tem e que eu sigo admirando, uma das principais é a sua origem. Conta pra gente um pouquinho de onde vem Mohamed Hussein Abad Wadi. Meu pai é libanês, né? De origem libanesa, veio para cá muito jovem, com 17 anos, tentar a vida no Brasil. Eles são de uma família muito simples, de camponeses lá no Líbano. E meu avô tinha muitos filhos e tudo com dificuldade e tudo mais. Meu pai veio aqui para o Brasil, tentou mascatear em São Paulo. Para quem não sabe o que é mascate, é aquele que vende roupa batendo nas casas com a malinha na mão e tudo mais. Sofreu bastante, não conseguiu evoluir muito e acabou parando em Santa Catarina. Na época, Lages. Por que Lages? Porque Lages era a capital econômica na década de 60, 70. Lages era a madeira, era o reflorestamento, entendeu? A geração de economia não era tanto indústria, né? Era plantação, terra. Então, por isso que ele foi para Lages, que era a capital e na época capital econômica, e lá ele prosperou, formou um comércio, o primeiro comércio, e até ele aposentar na cidade de Lages. Hoje mora em Balneário Camboriú. A gente tem como referência que o árabe, ele é muito comerciante, né? Ele é muito do comércio. Eu acho que 90% dos primeiros árabes que vieram, libaneses, sírios, eram mascates, né? Eram esse vendedor raiz mesmo, que ia atrás da venda, né? Não tem o brasileiro que parece que nasce jogando bola, aquele talento que parece estar na genética, no DNA né? Eu posso jogar bola uns 1000 anos que eu não vou ter a ginga que o brasileiro tem no drible e tudo mais. Isso é o árabe no comércio. Parece que ele já nasce com o dom, né,
da venda, o comércio, isso me ajudou muito na minha profissão, sabe? E, obviamente, comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, lá no Líbano, já numa loja que ele tinha de eletrodoméstico, de móveis, ia montar com eles móveis na cidade vizinha, vender, né? Então, desde os 7, 8 anos de idade eu trabalhei com ele. Uhum. E ele sempre com recompensa. Não, se tu ir me ajudar na loja, você vai ganhar uma bicicleta, você vai ganhar uma bola de futebol, entendeu? Isso, e aí... Ele te sempre, trazia sempre já nessa remuneração. sempre, sempre. Então, de manhã eu ia, de manhã e de tarde era um colégio integral. Fui alfabetizado num colégio de freira franciscano, em português, em árabe e francês. E no final do dia eu estava com meu pai lá na loja ajudando ele a fazer as entregas, atender os clientes, claro, muito pequeno, criança, mas já via o movimento. E isso eu procuro fazer com meus filhos. Hoje, todo dia de manhã, a Laila, que já tem 4 anos, ela vai comigo para o escritório. Então, ela para ir criar o hábito e criar a disciplina. Ela pede para ir, né? Claro que ela acorda, pai, vamos para o escritório hoje? Vamos. Daí ela vai para quê? Para desenhar um arco-íris, para desenhar uma flor, para servir um café, entendeu? Então ela já tem uma conexão, ela já sabe que as pessoas precisam trabalhar, entendeu? Cara, e ela já cria uma... Serena, você acabou de se ferrar, Serena. Já há 4 anos vai pro consultório com a gente. E você vê que ele é um dos exemplos para mim. Aqui eu trago muito dos meus mentores e muito dos meus espelhos. Esse cara, para mim, é um espelho gigantesco. Eu sigo à risca o que ele faz e o que ele fala e o que eu vejo ele falar para os outros, porque o bichão não erra, que ele é certeiro. Quando você veio para cá, eu compreendo que essa veia da venda e do empreendedorismo, o árabe já nasce. Só que você foi para um ramo da área da saúde. O que te motivou? Pelo que eu sei, e eu tenho um pouco mais de intimidade com o convidado, isso fica legal pra caramba, você não tem ninguém na área da saúde da sua família, você foi o primeiro. Mas o histórico ele se repete. Ó. Se tu for ver, hoje um dos hospitais mais famosos do Brasil, se está em primeiro ou segundo lugar, é o Sírio-Libanês, né? Formado por uma comunidade de libaneses e sírios, né? E tem o Einstein, que é formado basicamente por judeus. São os principais hospitais do Brasil hoje. Então, o árabe mascate, aquele que sofreu no comércio, como meu pai, e uma legião desse pessoal aí, é óbvio que ele não queria que o filho passasse na mesma situação. Então, eles educaram os filhos e o sonho é que os filhos fossem médicos, achando que eles, para livrar do comércio, porque o comércio é difícil, né, de tocar. Então, todos os grandes comerciantes árabes, a grande maioria deles tem sim filhos médicos, dentistas, trabalhando na área da saúde. Então, onde o filho é doutor, onde ele se orgulha, onde o filho está numa profissão mais segura, onde o filho hoje é estudado, ele pode se orgulhar, entendeu? Então, assim, historicamente, se tu for ver, tem muito, muito, muito médico. Vê o nosso amigo lá em Curitiba, o Romão, o que ele é? Médico, É né? médico, então, assim, existe muito, muito, muito... ontem eu estava vendo uma entrevista também em podcast, acho que no YouTube, alguma coisa assim, do Fernando Maluf, que é um dos principais oncologistas do país. Então tem muita gente descendente. Você falando... Se tu for ver a primeira geração deles que veio para o Brasil, são todos comerciantes. Sim. Aí ficou aquele trauma. É que nem o agricultor aqui que está no interior, que quer que o filho estude, seja advogado, médico, dentista, entendeu? É mais ou menos a história se repete. E daí você entendeu que na área da saúde você tinha mais afinidade por odonto ou não? De onde surgiu a odonto? Não, te confesso que não. Eu só não queria trabalhar no comércio no começo, porque eu não enxergava a escala naquilo, claro, muito jovem, 12, 13 anos, então meu pai me botava para cuidar da porta, para os trombadinhos não roubarem, me mandava para o banco, então eu odiava o serviço, né? Eu disse, não, vou estudar porque eu não quero trabalhar nesse trem, não, entendeu? Atendia no balcão, e aí eu enxerguei uma oportunidade em trabalhar na área da saúde, então na época eu fui fazer vestibular, fiz pré-medicina, alguns cursos, fiz alguns vestibulares e fiz para odonto outros. Bom, e quando eu passei, mal sabia,
Uhum. se eu queria odonto, medicina, né? É muito jovem, nós estamos falando de 17 anos, é muito difícil você saber. Sim. Pra, Uma decisão correta, uma né? decisão. E aí, poxa, eu disse, pô, eu olhei, mas eu passei para Itajaí em odontologia. Poxa, lá tem uma cidadezinha do lado chamada Balneário Camboriú. Entendeu? Eu pensei, não, É a eu mesma quero, visão do Alok. eu quero estudar em Balneário Camboriú, entendeu? Deixa eu ver o que eu passei lá. Passei para odonto, entendeu? Aí vim fazer odontologia, obviamente me apaixonei pela profissão e comecei a enxergar lacunas na profissão, no complemento, do que poderia ser feito a mais, diferente do que uma entrega apenas da parte curativa, né? De eu ser simplesmente um dentista clínico, né? Uhum. E fui empreendendo numa área que ninguém dominava, ninguém conhecia, e hoje me ajudou muito isso, né? Porque hoje eu trato a parte empresarial da área da saúde com bastante propriedade, justamente porque eu sei do que eu estou falando. Eu não só sou dentista, como eu me especializei em 4, 5 áreas da odontologia, então eu estudei muito para ser dentista. Isso Fiz que eu ia mestrado, falar. fiz doutorado, então eu estudei muito para ser. Então tudo que eu vou pedir para fazer, eu sei cobrar, porque eu sei do que eu estou falando, né? Então, Sim. ninguém mais me passa a conversa. Então, todos os estágios eu passei. Fui clínico muito tempo, E um né? ótimo clínico, e todo mundo fala. Fui clínico muito tempo, cheguei a atender 2 gerações, aparelho ortodôntico, coloquei mais de 1.500, 2.000 aparelhos ortodônticos, fiz implante, tirei siso, fui professor concursado durante 13, 14 anos, né? Para depois começar a investir em escolas, academia e tudo mais. Então, hoje mais ou menos como se eu tivesse seguido carreira lá de baixo. Sabe aquele dono do banco, do Chão de restaurante, fábrica começou de chão até... de fábrica até chegar no... Então, hoje eu já sei de todos os estágios, eu entendo quem está falando comigo, eu sei o que cobrar, isso me ajudou muito. Porque a gente, para quem está nos assistindo, o Morra hoje é uma referência nacional na odontologia. E ele conseguiu ter sucesso como profissional, como gestor, e hoje o maior sucesso que eu vejo do Morra é como empreendedor da área educacional da saúde. Hoje você também é referência como ser empreendedor e professor, que é mais difícil ainda, com cursos, com mestrados, com pós-doutorados, com rede em escala, né? A gente tem aí o IOA, que hoje tem uma escalabilidade gigante, mas dentro da área educacional também, que é ainda mais um desafio. E isso tudo começou sendo dentista, mas com um sucesso como dentista, porque eu posso contar, porque eu sei das histórias do Morra, que eu cavuquei tudo da vida dele durante muitos anos. O Morra começou em Lages e começou a ter sucesso em Lages como profissional e viu uma lacuna, uma oportunidade em Florianópolis. Onde era? Que você pegava e vinha de ônibus atender. Eu acho que... Não, Florianópolis não. Eu montei a primeira unidade, foi em Caxias do Sul. Caxias do Sul. E a segunda em Balneário Camboriú, e depois que eu fui para Florianópolis. Eu lembro que você uma vez você contou, talvez você não se recorde, que você fazia esse caminho de ônibus, mas que você saía de Lages também para já começar a criar uma comunidade fora de Lages, né? Cheguei num momento na minha cidade, eu cresci, obviamente, na área da saúde, nunca fui, apesar de eu me esforçar bastante para ser um bom dentista, tinha gente melhor. Mas eu fazia uma entrega... Qualificada também. Eu me esforçava, me estudava, né? Então, tanto é que eu fiz várias especializações, mestrado, doutorado, e a cidade chega uma hora que você fica limitado, né? Fica limitado. Tu vai crescer do tamanho da tua região, da tua cidade. Uma coisa é você empreender em São Paulo, outra coisa é empreender em Balneário Camboriú, outra coisa é empreender em Lages. E eu me senti limitado. Eu acho que podia crescer um pouco mais. Tinha algo a mais. Né? Mas eu olhava para os lados, assim, eu disse, meu Deus, mas eu ganho, provavelmente eu sou o dentista que mais ganha na cidade. Aí eu saía com meus amigos médicos, ia pro clube e lá também, não, eu acho que também eu sou os caras que mais ganham mais que os médicos da cidade. Hoje nem se fala. Fazia essa conta, assim, disse, meu Deus, mas eu vi a minha idade, eu tenho 30 anos de idade, não, cheguei no topo
Da cadeia. Da cadeia, entendeu? Aqui, olha, você vê meu raciocínio, era limitado àquilo, né? Então, eu só enxerguei o horizonte, só comecei a enxergar 360 graus depois que eu saí de lá. Eu vi que o céu era o limite e que eu era uma formiguinha no meio do universo, que eu estava só começando, né? E, obviamente, daí comecei a empreender, comecei a tentar escalar, comecei a tentar enxergar produto de escala. Teve uma hora que eu atuei em vários segmentos, isso me deixou muito confuso, porque eu fui empreendendo em várias coisas, mas setores importantes que eu empreendi e deram certo, clínica odontológica, a parte de entretenimento foi muito forte dentro da minha vida. Eu cheguei a ser dono de algumas casas, eventos, entreveiro e tudo mais, e também a parte educacional. E para mim era relativamente ótimo, por quê? Porque era cíclico. Quando a parte educacional não estava dando dinheiro, porque era final de ano, o entreveiro estava dando dinheiro, daqui a pouco a clínica estava dando dinheiro, então, porque é sazonal. Sim. Até que chegou uma hora que eu me senti encurralado, né? Eu vi que eu era mediano em todos, né? Apesar do meu esforço, da minha entrega, eu vi que eu não ia ser o melhor cara de eventos do país, né? E que eu não ia ser o melhor cara de clínicas do país, a não ser que eu fizesse só clínicas, né? A não ser que eu fizesse só eventos. E aí também estava no meio educacional também. Aí eu pensei muito na época, fiquei nessa encruzilhada e optei pela educação. Porque é transformadora, ela me dava... Eu via transformação na vida das pessoas. Como eu atuei nas especializações de odontologia, então o cara chegava com um carro muito simples para fazer a especialização com a gente. Quando você via ele saindo da especialização, ele já tinha comprado uma casa, já estava saindo com um carro melhor. Aquilo me dava entendeu? Dizia, não, uma vontade. Realmente nós estamos transformando a vida das pessoas, estamos dando oportunidade para essas pessoas. Então, esse conhecimento que ele está aprendendo com a gente, ele está aplicando lá na ponta e está dando resultado. E é um pilar importante. Então, tive que abrir mão dos outros segmentos. E você foi aqui... Aí vendi o que eu tinha de clínica, vendi tudo que eu tinha na área do pelo propósito. Quem te encantou a escolher a área educacional acima das outras foi o propósito de você conseguir enxergar ali a transformação que talvez não enxergasse nos outros. Que todos são sedutores, né? Todos são sedutores. Na clínica, você também transforma os sorrisos das pessoas, né? Então, o desejo das pessoas. E entretenimento, entendeu? Só alegria. Só alegria, felicidade, então tu provoca. Eu enxerguei o conjunto da obra, a segurança do setor, o crescimento, fator crescimento, fator já ter credibilidade e autoridade no segmento. Então você pensa, eu já era reconhecido como um bom professor, então a gente já dava cursos de especialização. Então, eu aproveitei o segmento que eu já estava considerando e construindo uma autoridade para dizer, não, eu quero ser o melhor nesse segmento. Entendi. Mas para eu ser o melhor nessa raia, eu tenho que ter foco, eu tenho que largar as outras. E foi o que eu fiz. Aí tive coragem, abandonei os outros segmentos, eu disse, eu vou ser o melhor na parte educacional e ainda nichei. Isso não é na área educacional tudo. Né? Eu quero ter a melhor escola de odontologia do país, uma das melhores do mundo. Né? E depois fiz a mesma coisa na pós-graduação na área médica. Sim. Né? Então, hoje, a gente tem escolas na área médica e na área de odontologia que são referência não só nacional, como vem gente do exterior estudar com a gente aqui no Brasil. Sim, e isso daí é algo que é mais do que comprovado e consolidado, que hoje você é uma referência mundial, principalmente na odontologia, que o Brasil é uma das referências mundiais, né? E todo mundo que conhece o Morra ou pode conhecê-lo através de mídias sociais e tudo mais, comprovam isso facilmente. Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque muitos dos que estão nos assistindo, e eu também trago um pouco do meu dia a dia para o meu aprendizado, porque eu aprendo muito com vocês, hoje eu me vejo nessa posição que o Morra teve que se encontrar. Pô, hoje eu brinquei com você antes que eu sou uma máquina de CNPJ, e abre disso, e abre daquilo outro.
O Morra, para mim, que já conheço, e para os outros que talvez tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho, sabe que o Morra já teve CNPJ de máquina de pipoca de deixar em shopping, já teve de festa, já teve de não sei o quê, já teve de distribuidora de coisa de odontológica. Hoje lidera a Iowa, liderou o início da Face Unique. Tive radiologia. Teve uma porrada de coisa. E aí teve que chegar nesse ponto de abrir mão para olhar o que realmente vai te ajudar com foco a ser o melhor, talvez seja o momento que muitos se encontrem. E eu gostei muito do que você falou, que tudo bem, o propósito, ele é o mais sedutor, mas todos tinham um propósito. Mas você também tem que olhar da parte racional. Pô, isso daqui eu tô bem instaurado, isso aqui eu consigo ser o melhor, isso daqui vai me dar uma segurança, não só também pelo amor e pelo coração, que você pode se arrebentar ali. Tá, e aí Morra entendeu, indo lá para Caxias e voltando um pouquinho, clínicas. Você abriu uma paulada de clínicas, era a América Latina, como chamava? Eu não cheguei a ter muitas clínicas, né? Eu tinha basicamente balneário e Mas antes de chamar Iowa, chamava... Maison, Oral Estética Maison, né? Então, eu cheguei sim a ter clínicas grandes, com bastante movimento, e eu abri mão porque conflitava com a parte educacional. Então, chegou uma hora que eu precisei ser honesto com meus pacientes, né? Então, como eu tratei bem 2 gerações, obviamente que fui procurados por várias mães que queriam que eu tratasse os filhos, botasse aparelho nos filhos. E chegou um momento que eu não tinha mais tempo. Eu atendia rápido para cuidar de uma outra situação. Nesse momento eu disse, não, eu tenho que parar. Eu tenho que fazer o melhor por essas pessoas, eu não estou conseguindo fazer. E muitas pessoas, às vezes, não entendiam. Quando eu abria uma exceção e botava um aparelho ortodôntico numa pessoa, eu me arrependia, porque eu não tinha mais tempo de atender. A pessoa me via para colar o aparelho e depois nunca mais o Morra evaporava. Então, eu disse, não dá. Então, eu vou ter que focar só na educação mesmo. Então, estudei bastante, participo praticamente de todos os congressos que você pode imaginar de educação, vejo todos os podcasts de educação. Não tive a oportunidade que esses jovens têm hoje, porque ninguém me ensinou. Não tinha tanta informação. Ninguém me ensinou. Tive que aprender na marra. Então, hoje os mais jovens, eles têm a felicidade, a oportunidade de ver pessoas experientes falando, mostrando seus erros, para não precisar cair cometê-los para aprender, cair né? nas mesmas armadilhas, né? Então, tem muita gente experiente e é só ouvir essas pessoas experientes que as coisas se repetem em vários setores. E é claro, é tentativa e erro. Essa história de abrir muitos CNPJs é verdadeira e muitas coisas não deram certo. É importante dizer que para você tu não pode falar só da parte boa, né? Tu tem que ser sincero contigo mesmo. Essa história, por exemplo, que você contou da fábrica de pipoca, nós perdemos 1 bilhão em menos de 2 meses. Sério? Né? Erramos o pulo, porque era uma história charmosa, botam maquininha de pipoca no aeroporto, né? Depois ninguém pensou na logística, ninguém pensou no abastecimento da maquininha de pipoca, ninguém pensou na segurança. Quando eu via, passava um motoqueiro, pegava a minha maquininha de pipoca, ela estava em outro lugar. Quando eu via, o cara abria a maquininha de pipoca, pegava o dinheiro. Ninguém pensou na manutenção, o cara botava dinheiro, trancava o dinheiro e não vinha pipoca, né? Então o que parece ser muito fácil e muito sedutor, a chance de você cair é muito grande. E eu sempre tinha um defeito grave que eu acho que muita gente tem. Você olhar para a grama do vizinho e achar que, poxa, é mais fácil ganhar dinheiro lá. Olha, a grama do vizinho é mais verde, né? Tu vê aquele restaurante bombando, coisa e tal, daí tu quer copiar o cara e tu acha que aquilo é maravilhoso, é fácil. E todas as vezes, sem exceção, a minha experiência, que eu investi ou empreendi, que eu botei dinheiro, capital, em coisas que eu não dominava, na mão de terceiro, na mão de outros, eu perdi. Né? Que riquíssima essa informação. Eu perdi todas as vezes que eu empreendi em setores que eu não dominava profundamente, eu perdi meu capital, perdi o dinheiro. Por quê? De olho grande.
de ser olho grande, zoiudo. É o chamado zoiudo. Achar que é fácil, né? Então, isso eu já aprendi. Esse dia o cara chegou para mim, cara, vamos construir, é tão fácil construir. Tô fora. Não vou construir. Por quê? Porque eu sou cara que aprendeu a fazer educação. Eu, para aprender a construir como se constrói hoje, com o know-how dos nossos construtores hoje, eu vou demorar 20 anos para chegar no estágio dos caras. Não é que eu não sei construir. Não é a tua vocação. Não, pode até ser. Posso até construir essa vocação, mas vai demorar 20 anos para eu aprender o que eles já sabem. Né? Então, a não ser que eu comece devagarzinho, construindo aceite, construindo uma casinha, para depois construir 2 casinhas, para depois construir um predinho 2 andares. Que vai levar tempo também. Que vai levar tempo para você gerar credibilidade. Tu pode até pular alguns passos. Agora, não posso sair construindo prédio de 50 andares, que a chance de dar errada é muito grande. Então, assim, atuem sempre no setor que você domina, que você controla. Não interessa o que é. Né? Se eu dominasse o setor da pipoca, não teria acontecido comigo. Né? Entrei de gaiato na história, como outros eventos também. Então, sempre que eu empreendi fora do meu setor, do setor que eu entendia, e o contrário também é verdadeiro. Sempre que eu capitaneei e trouxe esse capital de relacionamento, de network para o setor que eu dominava, o que eu imaginava que eu dominava, eu cresci, né? Dá mais trabalho. Né? Esse é o pepino, a gente não quer ter trabalho. Né? Então, mas não tem almoço grátis, né? Não tem segredo. Né? Então tem muita gente que acha, não, Morra até hoje trabalha muito horário, acorda cedo, não para, viaja, precisa viajar para o outro lado do país, precisa. Quem acompanha vê ele nos aeroportos postando mais um voo, mais um voo. Precisa. Por quê? Porque você tem que ser o exemplo do teu diretor. Eu não tenho preguiça, né? Então, acordo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Às vezes tem reunião em São Paulo e Rio de Janeiro no mesmo dia. Eu vou estar lá no horário. Né? Então, chegou antes que eu aqui hoje para gravar. Faz parte eu procuro sempre eventos importantes da minha cabeça, eu tenho que chegar antes de qualquer pessoa, antes do programado. Né? Sim. Então, a gente tem que traçar prioridades e saber dizer não. Hoje, por exemplo, fiz várias reuniões. Qual é o meu resultado no final do dia? Eu não poderia ter feito 2 reuniões. Isso eu quero saber um pouco dessa parte. Eu perdi tempo em 2 reuniões que outras pessoas poderiam ter feito por mim. Então, tu filtrar e gerir teu tempo começa a ser a coisa mais difícil que você tem daqui para frente. Você vê isso hoje como seu maior trabalho? Eu vejo como meu maior trabalho hoje. É dedicar meu tempo para quê? Para o que realmente presta. Chega uma hora que aparece, meu Deus, que me aparece de oportunidade. Você não tem noção. E muita coisa boa. Né? E para 99,9% eu falo não. Para quê? Para ter foco no que eu faço. Não que o que me ofereceram não é agradável, maravilhoso, ou próspero. É muito próspero, só que você tem que mirar no que você quer. Se você espalhar muito, daqui a pouco você começa a perder performance naquilo que você faz de melhor. Então, hoje eu tenho uma secretária muito competente, né? Uma executiva que trabalha comigo há bastante tempo, e ela me ajuda a filtrar muito a minha agenda, o tempo da minha agenda. Né? E mesmo assim acaba escapando uma coisa ou outra. Então, tem que gerir teu tempo para você ser um bom empresário, um bom pai, um bom marido, um bom filho, tirar um tempo para você descansar, para a tua cabeça também estar aliviada, sem pressão, para você estar preparado para outro dia. Não é fácil. Esse equilíbrio, você dominar teu equilíbrio não é fácil. Né? E é importante, isso eu aprendi eu li o livro do Nuno Cobra, que era o treinador do Ayrton Senna há muito tempo atrás, que se chama Semente da Vitória. E ele dizia, o Senna chegou onde chegou porque ele dividia exatamente o tempo dele em 3 períodos. 8 horas era de descanso, 8 horas era de trabalho e 8 horas era de lazer. Foi anos assim. Quem lê o livro vai ser assim. E os 3 são importantes. Né? Então, aquele que só trabalha, chega uma hora que ele esgota, entra em depressão, entra no lá. Acabou. Então, tu tem que saber, a pessoa tem que se conhecer. Agora, se você
consegue, mesmo trabalhando, aliviar a tua mente, então tudo bem, continua. Não é o meu caso, entendeu? Então, eu trabalho bastante, mas preciso dar uma descansada às vezes preciso refletir, às vezes preciso parar. Então, por isso que gerir a agenda vira um desafio. Hoje é o meu desafio. Tava na Bahia, né? Descansando um pouco a mente. Bahia, e trabalhando. Duvido que ele não tava trabalhando um pouquinho. Fiz os 2 negocinhos. Fez os 2 negocinhos que garantiu umas 10 viagens pra Bahia. Não vem, não. Querer também só descansar e tal, que eu conheço. Porque essa mente do empreendedor louco. Quando ele vê, tá vendendo o negocinho da piscina. Quando ele vê, tá comprando o negocinho. Assim. Entendeu? Eu falo pro Diogo que o negócio é o Brava Beach, ele não vale o Brava Beach, o que vale é a piscina do Brava Beach. Pergunta pro Diogo quantos apartamentos ele vendeu naquela piscina. Com o povo tomando caipirinha. Exatamente. É assim. E para quem nos assiste, aqui a ideia do Findcast é tentar comunicar para a galera mais jovem, tentar transpassar para essa galera o que você falou. O conhecimento hoje está muito aberto, o conhecimento está no YouTube, o conhecimento está no podcast, o conhecimento está por aí. E ter pessoas desses calibres doando o tempo dele, pô, ele acabou de explicar. Hoje a maior fortuna dele é o próprio tempo. Que pô, ele saber gerir esse tempo dele faz ele ganhar muito mais dinheiro do que qualquer outra coisa. E ele poder doar o tempo para que alguém consiga assistir, consiga errar menos, por conta do que ele passa de informação, é o que a gente tem de mais importante. 2023 tá vindo numa paulada. Primeiro episódio Nadim, segundo Morra. Então, quer dizer, o Findcast esse ano vai ou vai, não tem como. Com esses convidados a gente vai decolar. Eu queria entender um pouco, e para mim também é um aprendizado, o Morra saiu do mocho e sentou numa cadeira em um grande status, digamos assim, numa grande posição. Ele era o presidente de uma rede, ele estava comandando como empreendedor uma rede própria, teoricamente, digamos assim, com sócios ou com investidor ou não, mas onde ele é o cabeça, onde ele é o executor de tudo. E ainda surgiu uma oportunidade ou uma forma que você assumiu uma universidade. E uma universidade, porra, deve ter inúmeras outras coisas e dificuldades para você conseguir executar e gerir. E ainda você fez essa universidade crescer de uma forma exponencial gigantesca. Quando você se viu sentado ali, existiu um step by step para você chegar a gerir, a ser reitor de toda a Uniavan? Você chegou lá, sentou e o negócio cresceu com tudo que você fez? Como você lidava com uma Rede Oa, com um Lapidari e com uma Uniavan? Como foi toda essa transição, esse bolo louco aí? Antes de responder essa tua pergunta, eu vou falar uma coisa que é importante. Né? Existe uma confusão, porque tem entre um bom comunicador, um bom vendedor na comunicação, e entre um empresário. Né? E às vezes eu vejo as pessoas querendo empreender, só que em vez de ouvir o empresário, elas estão ouvindo um bom coach, comunicador, que nunca teve uma empresa, que não tem um funcionário, entendeu? O cara, engraçado, eles têm a habilidade de falar tudo que você tem que fazer e o cara não tem um funcionário, não tem uma empresa. Se duvidar, ainda recebe num cartão na pessoa física, né? E ele fala como você tem que ser empresário. O empresário é diferente. Empresário no Brasil, uma roleta russa com 6 balas na agulha. Você acorda todo dia sabendo que você vai levar um tiro na cara. Entendeu? Tu só se prepara para torcer para tu sobreviver. Então é enfrentar um leão por dia. Né? Então, por que eu tô falando isso? Porque se você quer empreender, quer ser empresário, você tem que ouvir empresários. Né? Eu quero ouvir... Tem coaches maravilhosos, comunicadores maravilhosos que ganham muito dinheiro. Mas isso não é para você ser empresário. Você precisa ser coach, precisa ser comunicador. Curso de vender curso. Você ganhar dinheiro com oratório, ganhar dinheiro com outra coisa. Existe essa confusão. Sim. Às vezes o cara está empreendendo no negócio dele e está sentado ouvindo o coach lá que não tem 2 funcionários. O cara dizendo, poxa, então assim, escuta quem tem uma história, escuta Sofreu. Quem quebrou, voltou, quebrou, reinventou, remodelou, tem funcionário, acorda, entendeu? Esticando o cobertor curto, uma hora... Então, essa é a realidade do negócio. Quando você me perguntou da situação da Uniavan, mais uma vez,
para cada escolha existe uma renúncia, Uhum. né? Quando eu fui convidado pelo seu Atenir para ser sócio e depois presidente da instituição, eu pensei muito. Por que eu pensei muito? Porque eu estava numa fase muito parecida com a tua, André, né? Uma relativa ascensão, sucesso profissional, indo bem, né? Então eu tinha que pensar muito. Por que eu vou mexer numa coisa que eu sou dono sozinho, Uhum. né? Que eu estou crescendo relativamente bem, né? Eu não preciso mais que isso. Principalmente para a idade que Só você ir tinha. só ir replicando o que eu faço para querer ser sonho de uma instituição onde eu vou ter sócio, onde então então até que chegou um momento que eu escolhi, não, para eu ser um bom gestor dessa instituição, mais uma vez eu vou ter que renunciar a clínicas, vou ter que botar diretores nas minhas empresas que eram menores para sair cuidando de um sonho, de um objetivo, né? Se eu não tivesse feito isso e me dediquei 100% para a instituição, 200%. e perdi no meu negócio, Uhum. né? O teu negócio, na hora que você sair dele, tu não pensa que ele vai ter a mesma performance. Mas você tem que aceitar que ele vai perder 20% ou 30%. Ninguém vai fazer melhor que você. Entendeu? Nenhum funcionário, nenhum diretor vai fazer melhor que você. Mas se ele fizer 70%, já está ótimo. Então eu tive que aceitar isso dentro das minhas empresas. Minhas empresas vão perder performance, mas eu vou dedicar meu tempo, minha energia, minha capacidade intelectual, minha capacidade de criação, tudo para essa empresa nova, gerar um novo negócio, um novo valor. E a gente tirou uma empresa, assim, com uma imagem, inclusive, arranhada, junto com um grupo, não foi só o Morra, né? Obviamente, né? Com um grupo que a gente formou e tornou ela a principal label de educação de Santa Catarina, com nota máxima no presencial, nota máxima do EAD, em pouquíssimo tempo, né? Tu tem que fazer as pessoas acreditarem no impossível. Esse é o maior trabalho. Essa né? é a maior frase daqui. Então, tu tem que fazer as pessoas acreditarem que elas podem. Porque sozinho você não faz. Sim. Eu tive que convencer 150 pessoas que trabalhavam comigo que a gente podia ser a melhor instituição do Sul. Esse era meu trabalho. E você vê que isso estava muito mais galgado no propósito? A partir do momento que as pessoas se convenceram que elas podiam, elas fizeram o trabalho por mim. Né? Então, meu trabalho era convencer meu staff de que era possível chegar lá. Né? Todo dia era um poder de convencimento, persuasão, trabalhando a mente deles. E eles começaram a ver a transformação. Criou uma cultura, né? Chegou uma hora que eles acreditaram que eles podiam. Pronto, estava feita a mágica. Quando eu vi a Uniavan só tirava nota máxima, e aí foi transformando, a gente começou a ser procurado, e inovação, né? E é isso que a gente faz hoje, mais ou menos, na Rede O. A gente é líder no nosso segmento em educação na área da saúde com e folga, odontologia. E a gente inova, cria produtos educacionais diferentes, né? Então, eu sou meio maluco, né? Eles dizem que cada empresa tem que ter o seu doido, né? Eu sou o doido da minha, né? Às vezes eu chego às pessoas, mas como é que nós vamos montar essa sala? Não, do jeito que eu quiser. A gente vai montar. Vamos montar de cabeça invertida, vamos botar poltrona lá, a TV que era para pôr lá, nós vamos pôr do teto dessa vez. Por quê? Porque tem que inovar. Né? Isso é que nem amanhecer o cara tem uma pizzaria. Não, hoje eu vou servir uma pizza quadrada. Lembra o cara quando inventou a pizza do cone? Vendeu muito. Entendeu? Para comer pizza do cone. Era a mesma pizza, só que era... enrolada. Um conezinho, o temaki, um sushi enrolado no negócio. Inovação. Só a apresentação já faz o negócio. Menos do mesmo, né? Então, são essas coisas que animam a gente e eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Eu tenho que me controlar bastante, entendeu? Para não me perder só trabalhando, né? E a minha mulher, às vezes, ela me cobra e fala, Morra, mas você não vai querer ter um hobby, né? Isso não é que hobby, né? Entendeu? Meu hobby é esse. Jogar golfe, jogar paddle, andar a cavalo. Meu Deus, meu hobby é trabalhar, minha adrenalina é trabalhar. Eu fico doido para abrir mais um CNPJ. Entendeu? Não tem aquele cara que pula de paraquedas? Eu sinto a mesma adrenalina abrindo mais um CNPJ no outro dia, empregando mais gente, entendeu? Aí, amor, tá ouvindo isso aí, ó? Respondeu o que eu preciso te responder toda hora. Então, mas já tô apanhando dentro de casa, vou ter que diminuir esse ritmo aí. Tá, mas você vê que
isso daí vai te fazer se manter o mesmo Morra? Ou você hoje, agora essa daí eu vou aprender também, você vê que essa transição vai precisar existir. O Morra vai precisar ter um hobby e vai ter que achar adrenalina em outro lugar, porque também a vida vai passando, né? Como você falou do nosso querido, meu eterno professor, mentor, que é o Dr. Romão. Hoje ele tem 51 anos, ele ainda, é como você falou, a adrenalina de pular de paraquedas para ele é abrir uma pessoa, colocar uma prótese, o cara ama operar e vai operar com essa mesma intensidade. Só que, pô, o filho dele tá crescendo, eu brigo com ele, falo, meu, vai se divertir, vai jogar uma bola, vai... Mas são coisas diferentes, ó, preste atenção. Tu tem que ter a mente livre, né? Se tu estiver trabalhando com uma coisa que você não gosta, né? Com pressão ou com algum tipo de, digamos assim, insatisfação, aí sim você precisa extravasar em alguma outra coisa que você ame, o que você goste. Né? Tem aquele cara que é empregado, por exemplo, numa loja de carro e que ele acaba extravasando jogando futebol. Não é o meu caso. Meu caso, eu consigo extravasar no meu próprio trabalho. Então, eu consigo me divertir trabalhando. Né? Então, é a minha diversão. Não necessariamente eu preciso ter um hobby. Posso, sim, praticar esportes e devo, né, para cuidar da minha saúde. Mas não necessariamente preciso ter um hobby. Tem aquelas pessoas que precisam. Isso é diferente de você saber dividir teu tempo e começar a dar prioridade e o valor e o que você tem de mais caro às pessoas certas. Né? É aí que eu quero chegar. Sim, hoje eu me policio bastante para ir diminuindo o tempo que eu trabalho para ficar com os meus filhos. Né? Então, hoje eu já estou fazendo essa inversão. Né? Raramente eu vou para um evento como eu estou vindo hoje à noite. Quer gravar comigo? Vai lá gravar de dia, lá no escritório. Não faço mais isso. Qualificar o seu próprio tempo. Então, hoje à noite eu quero estar com meu filho, quero estar com a minha filha, no final de semana eu quero estar com meus filhos, entendeu? Então, eu já fui louco de trabalhar final de semana, de trabalhar à noite, eu já sei regular e estou regulando meus horários cada vez mais. E nem por isso eu perco. Né? Então, hoje estou delegando, preparando equipes cada vez mais. Tem muita pessoa que convive comigo, tem uma capacidade maravilhosa. Você não conhece as pessoas, isso é impressionante. Tu tem que dar poder a elas para você ver que elas são capazes. Né? E elas têm que acreditar de que elas podem. Eu me surpreendo com pessoas tanto positivamente quanto negativamente. Tem pessoas que me decepcionam ao extremo e tem pessoas que me orgulham ao extremo. Né? Então tem de tudo na vida do empreendedor. O que ele não pode é se abater. Sim. Você pensar que não vai ser traído por um funcionário, que não vai levar o LEP, que o cara... Isso é bobagem. Né? Tu vai levar bolada nas costas todo dia. Mas você tem que ser a tartaruga ninja, tem que ter aquela casca atrás. As primeiras doíam mais, né? Entendeu? Depois vai embora. Depois você... Vai calejando Tu não pode sofrer. Né? Mas tem muita gente que vai te orgulhar. Tem muita gente que vai enxergar a oportunidade, que vai crescer contigo, que você vai ver que ele vai ter que ser diretor de uma empresa tua, que vai crescer. Então, hoje, aprendi a delegar, né? Aprendi a aceitar que nem tudo precisa sair perfeito, né? Então, eu tenho que aceitar que a outra pessoa pode fazer um pouco diferente de mim, que não significa que está fazendo melhor ou pior do que eu faço, né? E acabar traçando algumas prioridades. Se o Morra pudesse deixar, porque essa pergunta ficou difícil pro final. Eu acho que todo segundo desse podcast foi um aprendizado fantástico e fora do comum. Mas se ele pudesse filtrar como um aprendizado geral para passar para os familiares do Morra hoje, como uma coisa que eles não podem nem sonhar em errar por um futuro começando a empreender ou começando até a encarar essa sucessão aí de todas as empresas, os CNPJs que o Morra for deixar aí, qual erro ele falaria assim, ó, isso aqui, esqueça, isso aqui, se vocês cometerem, vocês estão fadados a destruir tudo. O que ele colocaria como ponto-chave? Isso que você falou não existe, né? Eu estimularia meus filhos, meus familiares a começar cedo e a errar muito. Porque o acerto ele é uma sequência de vários erros, de várias tentativas. Quanto mais cedo você começar,
mais cedo você vai chegar no sucesso também. A história ela começa assim, tu começa errando bastante, quando você não sabe nada, que era o meu caso. Depois você começa a errar um pouco menos, porque você começa a aprender com os teus erros, né? Aí depois, quando você está na metade da vida profissional, você começa a empatar. Começa a errar bastante e acertar bastante. Então, esse equilíbrio ele vai vindo depois de 10 anos empreendendo. Que o erro esse estudo é verdadeiro. Quando a pessoa vai empreender, quando ela quer ser muito boa em uma coisa que ela faz, se ela fizer durante 10 anos, no mínimo 3 a 4 horas por dia, ela atinge o seu auge 10 anos depois. Né? Isso parece que, se não me engano, o Mozart foi assim. Depois de 10 anos ele escreveu, ele fez o primeiro concerto dele, que foi mundialmente conhecido. Então a pessoa ela precisa repetir, praticar, aperfeiçoar, errar. Então, qual é a dica que eu falaria para meus filhos hoje? Comecem cedo. E é por isso que eu levo Laila com 4 anos pro escritório, para ela ver errar até a frustração cedo. Ela precisa passar por isso. Ela sozinha, depois ela vai começar a tatear, dizer, não, por esse caminho eu não vou. E é claro, se puder prevenir, ouvindo pessoas experientes, que falaram, ó, nessa estrada tem um buraco na curva tal, né? O cara já tá te prevenindo, né? E tem aquele que não escuta. Eu fico pensando o tanto de coisa que meu pai alertou e eu não ouvi ele. Baba te dava muito ensinamento? O Baba dava muito ensinamento. Filha, não corre por aqui que tem uma parede ali, você vai dar com a cabeça. Eu ia com tudo e dava. Né? Eu ia com tudo e dava. Então, assim, é do ser humano. Então, feliz daquele que aprende do erro dos outros, mais feliz ainda aquele que aprende com seus erros, aquele que reconhece, aquele que pede desculpa. Não dá para perder a humildade, a simplicidade, né? E esse é o principal segredo, né? Você ter o respeito, a admiração das pessoas que estão na tua volta, a tua liderança você tem que conquistar não pelo medo, né? Pelo autoritarismo, tem que ser por admiração. As pessoas têm que ver, não querer chegar, não querer. Entregou o segredo. A galera vai aglutinando nele pela admiração aí, ó. Agora entendi. Então, a tua liderança tem que ser. Você não chegou e falou para mim, poxa, Morra, eu te sigo, eu não sei o que. Então, isso se chama liderança. Sim. Né? Isso se chama liderança. E do mesmo jeito eu tenho também as pessoas que eu sigo, que eu admiro, né? E muito mais do que ser profissional, ser um bom ser humano, né? Ser bom com as pessoas, entender as pessoas, né? Ser bom com a tua família, ser bom com os seus próximos, entendeu? Então, acho que o ser um excelente profissional, para mim, está em segundo plano. Né? Faz parte da minha natureza como empreendedor, mas não é a minha prioridade de vida, não. Ser um ser humano bom é a primeira. Obviamente. Galera, eu acho que assistam esse podcast aí até acabar, acho que a bateria da TV, que vai valer a pena para vocês. O meu muito obrigado, Morra. A família Findcast agradece você imensamente por toda essa contribuição. Não se esqueçam, dedo no like, se inscreve no canal. Esse ano promete, para você que quiser ser um patrocinador. Vamos tentar aqui, ó, a Redioa patrocinar a gente, todo os CNPJs do Morra aqui. Pronto, o programa já decolou. Pessoal, deixe seu comentário, envie isso daqui para o maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas aprendam que eles têm que cometer erros para aprender, mas também eles podem evitar uma série deles com pessoas que conhecem e sabem muito sobre a vida e sobre empreender, assim como o nosso querido convidado, o Morra, do nosso Entreveiro do Morra. Isso? Eu tenho que te parabenizar pela tua vontade que eu vejo em querer crescer e fazer as coisas. E é isso que move. Isso vale mais do que o talento, muito mais do que o talento. Né? É o brilho no olho, é ter tesão, acordar cedo, é trabalhar. Né? Isso vale mais do que qualquer talento. São vocês que me motivam. E isso é uma coisa que você tem. Né? Desde quando eu te conheço, assim, você se esforça, viaja, erra, acerta. Então
Bate e volta, bate e volta. Continua nessa pegada aí que você vai longe. Obrigado. O Morra, pra quem não sabe, me incentivou quando eu fiz o drive-thru do Covid. Eu fui o primeiro drive-thru do Brasil a fazer teste do Covid dentro do carro pras pessoas. E eu fui lá incomodar ele. Eu falava, Morra, eu tô com os testes aqui, eu preciso fazer o drive-thru, mas eu não tenho espaço. E a Uniavan ali na beira da estrada, e um fluxo de gente em Balneário. Ele falou... Tá, moleque, para de me incomodar, vai lá usar o estacionamento. E a gente fez o primeiro drive-thru do Brasil aí, no teste do Covid, logo no comecinho da pandemia, todo mundo tinha medo de chegar perto das pessoas, e a gente tava lá, de noite, teste, chove, faz, foi aquele vendaval que deu aqui, que levou uma série de coisas, mas o Morra tava lá, tava me incentivando. Podia falar, sai daqui, moleque, vai usar meu estacionamento, me incomodar. Não, vai lá, pia, abre esse estacionamento, usa o espaço lá, pode ir. Meu, muito obrigado aqui como pessoa. E ainda tá com uma lagiana, né? Uma amiga minha ali que começou a trabalhar comigo. Meu Deus. Vai ser melhor ainda, tu vai ter uma filha lagiana. Ó lá. Já tô lá aí, né? Terra, isso aí. Então na genética você já acertou, já né? Tô bem, já tô garantindo. Galera, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo Findcast. Valeu!